Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou nesta sexta-feira o tarifaço imposto por Donald Trump no ano passado, ao entender por 6 votos a 3 que o presidente extrapolou sua autoridade ao criar tarifas sem o aval do Congresso. Minutos depois da decisão, Trump reagiu, anunciou uma nova tarifa global de 10% sobre as importações. O anúncio foi feito na rede Truth Social, enquanto o republicano concedia entrevista coletiva. Ele afirmou que vai usar outros instrumentos legais para tentar restabelecer as cobranças. Citou inclusive a chamada seção 122 para impor a taxa uniforme e a seção 301 para abrir investigações que podem resultar em novas tarifas. Trump classificou a decisão como vergonhosa e atacou os ministros que votaram contra as medidas. Segundo a Casa Branca, seguem em vigor tarifas específicas sobre produtos como aço, alumínio e o fentanil. Mudando de assunto, o Ministério dos Transportes publicou uma nova portaria que padroniza a forma como os recursos privados devem ser aplicados em investimentos ferroviários no Brasil. A norma trata dos valores referentes a acordos, autocomposição e obrigações de investimentos, comuns em processos de renegociação e renovação de concessões ferroviárias. A portaria cria um modelo para servir nessas situações, direcionando os valores para os investimentos de forma mais transparente e segura juridicamente. O texto define que os recursos devem ser aplicados de acordo com o Plano Nacional de Logística e o Plano Setorial de Transporte Ferroviário. Além disso, diz que a prioridade são programas como o PAC ou as parcerias público-privadas. Não se trata exatamente de uma mudança de um procedimento anterior, mas sim a normatização de um rito a ser seguido, considerando até mesmo a tendência de crescimento de soluções processuais do setor e no âmbito das próprias prorrogações antecipadas do setor ferroviário que a gente tem visto e tende a acontecer novamente nos próximos anos. De acordo com essa especialista, ao detalhar melhor órgãos e a forma como os recursos serão investidos em planos do setor ferroviário, há melhora e mais segurança para investimentos. Existe uma série de previsões desses compromissos adicionais de investimentos que não se tinha exatamente uma definição de responsabilidades, de a quem competia fiscalizar, a quem competia definir quais seriam essas obras, esses empreendimentos que receberiam os investimentos. A norma também reforça a transparência ao exigir da Agência Nacional de Transportes Terrestres relatórios trimestrais com informações financeiras e desempenho dos investimentos. Com o fluxo financeiro definido, os valores devem ser depositados em contas específicas. A normativa também institui o Comitê de Governança de Recursos Ferroviários, responsável por analisar e aprovar projetos elegíveis, além de diminuir conflitos. Esse rito e os acordos como um todo, eles podem ajudar no desenvolvimento do setor ferroviário à medida que eles viabilizam a utilização desses recursos provenientes do setor para outras malhas do próprio modelo ferroviário. Então, existe essa figura do investimento cruzado que alimenta o próprio setor ferroviário, carente de investimentos, e que ajuda até mesmo a custear projetos complexos de greenfield que são levantados do zero e que exigem maiores investimentos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026 e apontou o período como o mais letal da década nas rodovias federais. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, foram registradas 130 mortes no país, uma alta de 52,9% em relação a 2025. No Distrito Federal, houve 23 acidentes, com 5 mortes e 29 feridos. O número de óbitos e sinistros cresceu 13% na comparação com o ano passado. O caso mais grave ocorreu na BR-020, quando uma van clandestina colidiu com um caminhão. 5 pessoas morreram, entre elas uma criança. Ao todo foram registrados 1.241 acidentes e 1.481 pessoas ficaram feridas em todo o país. Está em análise na Câmara dos Deputados uma proposta que busca corrigir distorções
da reforma tributária e garantir a participação da agricultura familiar na cadeia do biodiesel. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei complementar número 33 de 2025, que altera a regulamentação da reforma tributária para incentivar a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. O objetivo principal é garantir benefícios fiscais para empresas de biodiesel que comprem matéria-prima de pequenos produtores rurais, em sintonia com o selo Biocombustível Social. Pela regra atual da reforma, produtores rurais pequenos enquadrados no faturamento de até R$3,5 milhões por ano são considerados não contribuintes do novo sistema. Ao venderem seus produtos para a indústria, eles geram um crédito tributário menor para quem compra do que um grande produtor geraria, criando um risco de mercado, já que as indústrias poderiam preferir comprar dos grandes produtores para obter mais créditos fiscais, excluindo a agricultura familiar. Nossa sugestão é que durante o período de transição dos sistemas tributários, que ocorrerá nos anos de 2027 a 2031, seja mantida a metodologia de cálculo prevista na Lei Complementar 214 de 2025, porém, estabelecido um percentual mínimo para o crédito presumido concedido ao adquirente de bens e serviços do pequeno produtor rural. Propomos que esse percentual seja calculado sobre as alíquotas de referência do CBS e IBS e correspondam a 70% do equivalente produto do biodiesel, caso promova a inclusão social da agricultura familiar. A proposta cria duas regras de proteção para corrigir essa distorção. O biodiesel social para indústrias de biodiesel que promovam a inclusão social e a equidade geral, já que o projeto assegura que a indústria receba o mesmo abatimento de imposto ao comprar da agricultura familiar que receberia ao comprar de grandes empresas rurais, evitando que os pequenos fiquem em desvantagem comercial devido às regras tarifárias. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel foi criado em 2005 e deu certo graças ao vínculo da indústria com os pequenos agricultores. Em 2022, por exemplo, a movimentação foi de R$6 bilhões e 70 mil famílias foram beneficiadas. Mas a reforma tributária aprovada não contemplou adequadamente esses mecanismos de incentivo. Em nossa visão, a garantia de um percentual mínimo durante o período de transição promove a maior segurança jurídica e previsibilidade aos diferentes agentes econômicos que operam com os produtos rurais não contribuintes. Dessa forma, a alteração constante no substitutivo se reveste de caráter técnico, sem impacto fiscal expressivo e contribui para a efetividade das diretrizes constitucionais da justiça tributária e da proteção ao consumidor. Diante do exposto, considerando a relevância das correções propostas para a promoção da justiça fiscal, da segurança jurídica e da proteção dos pequenos produtores e consumidores, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 33 de 2025, na forma do seu substitutivo anexo. Para fins tributários, o texto do projeto ainda define os conceitos de produtor rural integrado e produtor rural pessoa jurídica. O Porto de Santos começou 2026 com o melhor desempenho já registrado para o mês de janeiro. Foram 12,7 milhões de toneladas movimentadas, uma alta de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado pelo agronegócio. Os embarques de açúcar cresceram 36,8% e somaram 1,57 milhão de toneladas. Já o complexo soja, que inclui os embarques de grãos e farelo, avançou 79,6% e alcançou 1,56 milhão de toneladas. A movimentação de contêineres também foi recorde para o mês, com 467.223 TEUs. Mesmo com o desempenho histórico, a participação do porto na corrente comercial brasileira teve leve recuo de 29,6% para 29,5%. Agora vamos ao portal bnews.com.br,
Eu destaco uma notícia que vem do setor de energia, porque o etanol subiu em 12 estados do Brasil, mas perde competitividade frente à gasolina. Os preços médios do etanol hidratado variaram de forma diferente entre os estados brasileiros na semana encerrada em 14 de fevereiro, segundo um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Os dados compilados a partir de pesquisas realizadas em postos de combustíveis de todo o país mostram que houve um aumento em 12 estados e no Distrito Federal, redução em 9 estados e uma estabilidade em outras 4 unidades da federação. No Amapá, por exemplo, não houve coleta de preços no período. E na média nacional, considerando todos os postos pesquisados, o preço do etanol teve uma leve alta de 0,22% em relação à semana anterior. Ou seja, o valor passou de R$ 4,64 para R$ 4,65 o litro. A variação pode ser pequena, mas indica uma tendência de estabilidade com leve pressão de alta no período analisado. Tá aí as informações sobre o etanol que subiu em 12 estados do nosso país. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre as estradas, porque a Ecovias Imigrantes concluiu a instalação do primeiro pórtico do sistema Free Flow no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes. A cobrança automática de pedágio nas rodovias concedidas do estado devem começar em 1º de julho. Outro equipamento que será instalado no quilômetro 33 é o da Via Anchieta até o fim de fevereiro. Os pórticos vão substituir as praças de pedágio e prometem melhorar o fluxo entre a capital e o litoral paulista. Com o novo modelo, a tarifa atual de R$ 38,70 será dividida em 2 cobranças, de R$ 19,35, sendo que uma cobrança na descida e a outra na subida. O motorista vai pagar apenas pelo trecho utilizado. Motociclistas seguem isentos. E assim terminamos a edição de hoje do BNews 19 horas. Uma ótima noite para você, uma excelente sexta, um finalzinho de sexta-feira, um ótimo final de semana e voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Tchau!